eu sou a Karina Mier, do Mier Atelier, e neste vídeo tutorial de hoje vou ensinar a fazer esse coelhinho fofinho diretamente, exclusivamente para o circuito do crochê. Para fazer ele, você vai precisar desses materiais aqui, que é linha, agulha de tapeceiro, tesoura, pinça se você precisar, enchimentos e outros acessórios que ao longo do vídeo vou te mostrar. Vamos começar? Começando com a linha branca para a gente fazer a orelhinha. Não precisa ser necessariamente a linha branca, pode ser a cor que você quiser fazer o seu coelhinho, ok? A gente vai fazer 6 pontos baixos no anel mágico, dessa forma aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos no anel mágico. A gente puxa aquela cordinha do anel mágico e vai fazer um aumento e 5 pontos baixos. A gente vai aumentar progressivamente, só colocando aumentos nas laterais das orelhinhas. A gente vai começar aqui com um aumento e 5, depois um aumento e 6 pontos, um aumento e 7 pontos, um aumento e 8 pontos, até chegar na sexta carreira, aonde eu vou passar um pouquinho o vídeo para a gente ir um pouquinho mais rápido, ok? Lembrando que esse vídeo é destinado para pessoas que já sabem fazer um pouco de amigurumi. E esse vídeo tutorial é um oferecimento do Circuito do Crochê, um projeto maravilhoso que reúne várias artistas artesãs lá no Instagram, que toda semana, toda terça, às 8, a gente posta um vídeo novo. Depois que você terminou estas 6 carreiras, somente com um aumento a cada carreira, a gente vai guardar a linha aqui, ó. Eu gosto de guardar a linha dessa forma mesmo, mas se você quiser costurar e tudo mais, fica ao seu critério. A gente vai fazer agora um aumento e 4 pontos baixos 2 vezes, para ter 2 aumentos nessa carreira e totalizar 12 pontos baixos ao final. Finalizamos aqui as carreiras de aumento e quando você terminar, você vai subir mais 5 carreiras sem nenhum aumento, ou seja, 5 carreiras totalizando 12 pontos a cada carreira. Terminando as 5 carreiras que a gente subiu, vou colocar o meu marcador de linha aqui novamente para cima e a gente vai fazer uma diminuição e 4 pontos baixos 2 vezes, totalizando 10 pontos no final, porque a gente diminuiu 2 pontos. De novo aqui, ó, uma diminuição e 4 pontos baixos. Eu não vou colocar enchimento porque eu quero a orelhinha caída para baixo, mas se você quiser pôr, também fica a seu critério. Coloco aqui o marcador novamente para cima e a gente vai fazer uma diminuição e 3 pontos baixos. 2 vezes você vai fazer essa sequencinha. Diminuição e 3 pontos baixos, totalizando 8 pontos no final. E para facilitar na costura, a gente vai fechar, ó, fazer um acabamento como se fosse um sanduichinho aqui. A gente vai pegar as alças de fora e vai unir, como se fosse o sanduíche, e fazer pontos baixos puxando as duas abas, ó. 1, 2, 3. Eu fecho com 3 pontos baixos. Se você quiser finalizar com ponto baixíssimo para ficar um nó melhor. E você corta equivalente a uns 10 centímetros para a costura. Cortou e pode fazer o outro e deixa essas 2 orelhinhas separadas para a gente costurar depois. Vamos começar a cabeça agora. A cabeça a gente começa aqui, ó, pelo topo. A gente vai pegar a linha e vai fazer de novo 6 pontos baixos no anel mágico. Fez os 6 pontos baixos, a gente vai seguir com aumentos até chegar no 24, ok? Então vai ser 6 pontos baixos no anel mágico. E depois a gente vai seguir com aumentos em todos esses 6 pontos baixos, ficando com 12 pontos. Na terceira carreira é um ponto baixo e um aumento, ficando com 18. A próxima carreira a gente vai aumentar mais 6 pontos, fazendo 2 pontos baixos e um aumento, totalizando 24 no final. E depois que a gente terminar essa bolachinha ou biscoito de aumentos, a gente vai seguir 3 carreiras sem nenhum aumento, ou seja, sempre terminando a carreira com 24 pontos, ó. A gente vai fazer essa partezinha aqui de cima do coelhinho, onde a gente vai depois fazer mais aumentos para a bochechinha.
Terminado essa sequência de 3 subidas de carreiras sem aumentos, a gente vai colocar o marcador aqui novamente. Ó, tá vendo que tem um buraquinho ali em cima? Se você quiser puxar bem, puxa a linha e costurar por dentro das alças aqui de dentro, você pode também, para o enchimento não sair naquele buraquinho. Ó, você usa agulha de tapeceiro mesmo e costura ali, beleza? Seguindo agora a parte das bochechinhas, a gente vai fazer o aumento com 3 pontos baixos e um aumento, totalizando 30 pontos no final, ó. 3 pontos baixos e um aumento. Vai fazer isso 6 vezes. Depois que você terminar essa carreira de aumento, a gente vai colocar o marcador novamente para cima e vai subir mais 3 carreiras sem aumentos, ou seja, cada carreira com 30. E daqui a pouco eu volto aqui com as carreiras finalizadas. Depois que você subiu as 3 carreiras, a gente vai começar a fechar a cabeça do nosso coelho com as diminuições. A primeira diminuição que você vai fazer é 3 pontos e uma diminuição, totalizando 24 pontos no final. Eu gosto de pegar assim, ó, pela alcinha de fora, as diminuições. Depois a gente vai, na próxima carreira de diminuição, fazer 2 pontos e uma diminuição, totalizando 18. Você faz isso 6 vezes, tá? E aqui, ó, você percebe que ele já vai fazendo o formatinho da bochecha. Depois dessa carreira, mais uma diminuição e um ponto baixo, totalizando 12 pontos. E nesse momento você pausa um pouquinho as suas diminuições para a gente colocar enchimento. Olha aqui, ó, já tem o formatinho. Se você quiser também colocar um corpinho, você pode seguir umas carreiras aqui para baixo e fazer um corpinho. Agora a gente vai começar a colocar os enchimentos e a gente coloca em pequenos tufinhos aqui, ó, pra gente conseguir ir modelando bem. Se você quiser uma ajuda de uma pinça para conseguir modelar melhor, pode usar também. E também pode usar uma caneta ou um lápis aqui, ó, pra ir empurrando o enchimento. Olha como que fica fofinho. Depois que você encheu aqui, a gente vai terminar de fechar a nossa cabeça com 6 diminuições, totalizando no final 6 pontos baixos, aonde a gente vai fazer o anel mágico invertido. Cortou a linha aqui para deixar um pouco para costura. A gente pega a nossa agulha de tapeceiro e a gente vai pegando, ó, os pontos por dentro. Tá meio branco aqui, tá meio difícil de ver, ó, mas a gente vai pegando de dentro para fora, só a alça de cima, ó. Pegou todas elas, ou algumas só se você quiser. Você vai perceber, ó, que quando você arrematar todas e puxar, ele vai ficar quase invisível esse nó. Puxou, puxou. E aí é só introduzir a linha aqui pra dentro novamente. Finalizado as orelhinhas e a cabeça, a gente vai unir essas 3 partes. A gente pegou a cabeça, vai ali, ó, no começo das carreiras, vai contar 5 carreiras para baixo e costurar as orelhinhas. Se você quiser costurar para cima também, não tem problema. E como fechamos as orelhinhas com os pontos baixos no sanduichinho, fica mais fácil da gente costurar aqui, ó, os 3 pontos que estava finalizada a orelha, ó. É só ir entrar dentro dos pontos e puxar, prendendo as orelhinhas. No último ponto eu gosto de dar esse arremate com um nozinho e entrar com a agulha dentro da própria peça aqui, ó. Dessa forma, a gente passa 1 ou 2 vezes entre os pontos. É só não puxar muito para ele não ficar marcado. Aí você costura a outra orelhinha na mesma direção, com mais ou menos uns 8 pontinhos de distância aqui, ó. Daqui até ali, ó, uns 8 pontinhos de distância a gente costura o outro. Agora a gente vai fazer o detalhe do olhinho, porque o coelhinho tem esse olhinho mais afundado. A gente vai pegar uma linha, vai costurar dessa forma aqui, ó. Colocou a linha dupla na agulha, a gente vai contar uns 5 pontos de distância entre um e o outro, tendo um ponto lá no meio. A gente vai vir assim, introduz a agulha um ponto atrás da onde a gente passou a agulha, passa e a gente já vai dar um nó aqui, ó. Tá vendo? Dessa forma aqui, ó, só afundando rapidinho, sem segredo, e colocou a linha, ó, no outro ponto paralelo para não ficar por cima, senão ele desmancha. E a gente vai lá no ponto lá de baixo e jogou a linha lá embaixo, que a gente já pode usar essa própria linha para costurar o têxtil, ou a gente pode cortar aqui como eu cortei.
Os olhos eu usei do tipo pupila, que eu colo com a cola universal, mas se você quiser usar o com trava de segurança, é só você colocar antes da gente fechar e colocar o enchimento. Você também pode usar bordado também. E para fazer os detalhes eu usei esses guizos, 3 guizos junto com o tassel, e eu costurei aqui embaixo, ó, bem simples mesmo. Ah, outro detalhe, as bochechinhas, a gente faz 6 pontos baixos e costura depois. Costurando só nas alcinhas de trás, tá? Pra não ficar com muita marcação. Aqui, ó, vai pegando só as alcinhas de trás e costura as duas, paralelas umas às outras. Para fazer os detalhes do narizinho, a gente vai cortar um pedaço de linha, vai dobrar a linha aqui no meio, introduz aqui na agulha, procurou mais ou menos o centro dos olhos e vai contar mais ou menos 2 ou 3 pontos pra gente bordar o nariz e vai passar umas 3 ou 2 vezes pra gente fazer o focinho e depois a gente vai colocar a agulha no meio e vai puxar a boquinha como se fosse um V, dessa forma aqui, ó. Puxou aqui, ó, colocou a agulha no meio, tirou da agulha e vai separar, ó, as duas linhas pra fazer a parte da direita e da esquerda, fazendo um V. Ou você também pode colocar uma boquinha, então você borda da forma como você preferir. E eu sempre coloco lá pra baixo, porque quando for querer bordar ou costurar mais alguma coisa, eu posso utilizar essa mesma linha. Ou também você pode dar um nó e arrematar o chaveirinho. Aqui mais alguns exemplos do que você pode fazer com esse coelhinho. E muito obrigada por você ficar até o final desse vídeo. E segue lá a gente no Circuito do Crochê, que tem muitos outros tutoriais para você fazer nessa quarentena. Me segue aqui no Instagram, no YouTube, e quando você fizer ou se você fazer algum mais tutorial meu, me marca lá no Instagram que eu vou amar ver o que você fez. Beijos e lave as mãos e beba água.